mesmo em meio a tempestades, nas grandes provas e tribulações. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo porque diziam que ele estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém entra na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes amarrá-lo. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção. Senhor, toda graça. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Divino Espírito Santo, Divino Espírito Santo, São José, valei-me. Se um rei se divide contra si mesmo, não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesmo, não poderá manter-se. Se dividir, não poderá se manter. A palavra de hoje nos fala do momento que Jesus estava realizando os seus sinais, curando, libertando. E os doutores da lei, não querendo aceitar a autoridade daquilo que viam, porque era incontestável ver um paralítico andar, ver um morto voltar à vida,
ver um mudo falar, ver um cego que volta a enxergar. E eles não quiseram aceitar. Alguns momentos Jesus vai dizer: se não crê em mim, crê nas obras que eu faço, porque não sou eu que faço, é o Pai que realiza em mim, testemunhando que eu estou nele. Que são os sinais que acompanhavam a verdade do anúncio da palavra. Aquele que obedece à voz do Pai, os sinais o acompanharão. Aqueles que obedecem à voz do Pai, o sobrenatural de Deus será algo comum, não só diante de enfermidades, mas diante de sonhos, diante de empreendimentos, diante de projetos, diante da vida. E Jesus, quando estava diante dos doutores da lei, eles estavam com o coração endurecido, porque não queriam ver a verdade, porque eles não estavam na verdade. Falavam, mas não viviam. Ensinavam, mas não tocavam na sua vida com a verdade. Por isso os sinais não acompanhavam. Estavam com o coração fechado, porque aquele que é da verdade, aquele que é da luz, vem para a luz. Aquele que não é da luz, não aceita a luz, não suporta estar na luz. Eles conheciam, ensinavam e não viviam. Por isso Jesus vai dizer: façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. A incoerência de vida com aquilo que se fala, com aquilo que se ensina. E Jesus então, diante dos doutores da lei, eles vão dizer que aquilo que ele estava fazendo era conduzido por Belzebu, pelo príncipe dos demônios. A libertação que ele realizava, o que na palavra de hoje chama de pecado contra o espírito, que não tem perdão nem nessa vida e nem na outra. Quer não aceitar o agir de Deus, quer não reconhecer os sinais, a manifestação de Deus. E Jesus vai olhar para eles quando eles vão dizer: é pelos demônios que você realiza isso? Ele vai dizer: não, é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios. E se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, eu te anuncio que o reino já chegou, e toda obra do mal será destruída. Um reino não pode se dividir contra si mesmo. Satanás não pode expulsar Satanás. E aí ele entra com uma metáfora da casa, para dizer que uma casa dividida não se mantém. Jesus é criticado pelos atos que fazia, e mesmo diante daquilo que parecia uma agressão, ele utiliza e dá um ensinamento. Em tudo Jesus traz um ensinamento. Ele vai dizer que uma casa dividida não se mantém, uma família dividida não se mantém, um sonho dividido não se mantém, um relacionamento dividido não se mantém. Tudo que vamos realizar, se eu não estou inteiro, é melhor não fazer, porque eu não vou ter resultado. Tudo na minha vida eu preciso estar inteiro. No meu casamento, na minha vida profissional, na minha vocação, nos meus sonhos, nos meus projetos, nos meus relacionamentos. Tudo aquilo que eu vou pela metade não me leva a lugar algum. Dividido a gente não chega a lugar algum. Casamento dividido não chega a lugar algum. Ambiente de trabalho dividido não chega a lugar algum. Coração dividido não chega a lugar algum.
Jesus vem nos ensinar a verdade, que eu preciso estar inteiro naquilo que eu faço, naquilo que eu me dedico, naquilo que eu coloco como objetivo, nas escolhas que eu faço para a minha vida. Não tem como casar, dar um passo num relacionamento e querer em algumas situações viver como solteiro. Não tem jeito. Toda escolha exige de mim renúncias, exige perdas. Eu tenho que aprender a abrir mão. Eu tenho que aprender a assumir as responsabilidades das escolhas que eu faço na minha vida, para que eu esteja inteiro. É como se eu colocasse o pé num barco e um pé no outro. Até determinado momento eu vou. Consigo equilibrar, consigo manter, mas quando chega um determinado momento, ou eu estou com o pé em um lugar, ou eu estou com o pé no outro. Se eu não faço essa escolha, a vida faz. E quando a vida faz, as consequências são desastrosas. Não tem como eu ficar dividido. E às vezes a gente acha que a gente dá conta de levar as coisas em cima do muro. Ah, ninguém vai saber, é só um pouco. Ah, isso não tem problema nenhum, mas eu estou dividido. Eu estou com um pé num barco, eu estou com um pé no outro, em tudo na vida. Se a gente não faz escolhas, a vida faz escolha na minha vida. E as consequências depois eu não consigo enfrentar, superar. Eu preciso ter determinação e manter as minhas escolhas que eu faço, ser inteiro. Eu não posso estar de um jeito em um determinado momento e de outro em outro determinado momento, senão a verdade não está em mim. Jesus hoje traz duas figuras distintas, de um grupo de doutores da lei que viviam, mas não, que falavam, mas não viviam, que apresentavam algo, mas na realidade o coração estava longe de Deus. E depois traz a sua família no final da palavra, sua mãe, seus irmãos, e vai dizer que aquele que faz a vontade de Deus, este é a família de Deus. Ele não está negando a sua família, não está colocando as pessoas que estão ao redor dele como se fosse maior do que a sua família. Aqui estão, aqueles estão fazendo a vontade de Deus. Não existe ninguém maior e melhor do que a sua família, que fez a vontade, que se entregou, que viveu junto com ele aquilo que ele ensinou. A coerência de vida. De ser marido não é só quando eu estou com a minha esposa e meu filho do meu lado. De ser marido no meu ambiente de trabalho, onde ninguém me vê. Nos momentos que eu estou com o celular na mão, nos momentos que eu entro nos meios de relacionamento social, ali eu preciso lembrar a escolha que eu fiz na minha vida. Nos lugares onde ninguém me vê, nas situações que ninguém sabe de mim, ali eu preciso ser o mesmo. Como profissional, nas responsabilidades que eu tenho, de ser o mesmo em qualquer situação, sendo visto pelas pessoas ou não, é a minha responsabilidade com Deus. E às vezes a gente acha que a gente dá conta de levar, não, vou mais ou menos, não preciso disso tudo, isso é, eu não preciso não de tanto rigor, não, assim tá bom, isso não tem problema nenhum. A negociação, que quando começa, é a fumaça de Satanás entrando. Em qualquer situação, é as redes que vão se tecendo meticulosamente, as ataduras que vão se colocando lentamente, até prender um homem de Deus, uma mulher de Deus. O demônio jamais ataca sem a desprender, principalmente um homem e uma mulher forte. Ele jamais destrói sem antes criar os meios para dar a sentença final. E às vezes a gente vai permitindo, a gente vai deixando as teias sendo criadas, a gente vai deixando. Você já viu quando uma aranha pega uma presa?
Outro dia eu estava observando um cantinho, tinha uma teia de aranha, e a aranha vai cuidadosamente traçando aquela teia, né? Você olha rápido, você nem vê, quase invisível. Chega um insetozinho voando, até uma borboletazinha, só encosta. A aranha não faz nada, espera, deixa ela se prender primeiro. Depois que ela se prende, está segura, tentou sair, não conseguiu, vai cuidadosamente continuando a tecer a teia, prendendo, enquanto não prende, viu que a presa não consegue mais sair, vai e dá o toque final. É só uma mensagem. É só uma amizade. Isso não tem problema nenhum. A teia está sendo construída. A teia está sendo montada. Isso não faz falta não. Ninguém vai ver. Isso não tem problema nenhum. É só uma vez. A teia está sendo construída. A teia está sendo montada. Até o momento. O celular está aqui. Deixou aberto. Não é assim? Ou então, meu Deus, eu pego aquele celular e vejo, eu não vejo. Não vou pegar não. Não tem nada. Fica aquela dúvida, pegou. Um Face que deixa aberto. Uma mensagem que não apaga. Sempre acontece assim. Porque se houve uma armação espiritual para destruir, o objetivo final é tornar público sobre os telhados aquilo que está escondido, para que aquilo não tenha mais um jeito de retomar ao que era. E às vezes o mal, ele meticula sim, ele vai articulando, organizando. E às vezes a pessoa acha que está tudo escondido, ninguém está vendo, que não tem problema nenhum. Mas num determinado momento, que aquilo que foi articulado pelo mal, ele torna aquilo público. Para aquilo ser o quê? Destruído. O objetivo do mal é roubar, matar e destruir. Jesus fala claro na palavra. O objetivo do mal é roubar, matar e destruir. E o primeiro passo é dividir, não é exterior, interior. A divisão interior que começa com a fragmentação, a divisão que vai enfraquecendo, que vai gerando dúvidas, a teia que vai sendo ali meticulosamente tecida, que vai enfraquecendo quando assusta. Como que eu consigo retomar de novo aquilo? Jesus hoje vem nos orientar para fugir de tudo aquilo que a gente sabe que não condiz com as escolhas que fizemos na vida. E eu preciso ter decisão, eu preciso romper, eu preciso decidir, eu preciso agir. A decisão depende de nós. A palavra de hoje, Jesus vem muito claro nos ensinar a sermos inteiros naquilo que estamos fazendo. Aquilo que não condiz com a palavra de Deus, que não condiz com as escolhas que eu fiz, que não condiz com o caminho que eu já determinei para mim. Eu não posso ficar protelando, ficar deixando para depois. Eu não posso ficar brincando com o perigo. São Paulo vai dizer: as situações de perigo é como uma serpente. Eu preciso fugir. Se eu não fugir, se aquilo me tocar, poderá trazer um veneno mortal. E quando a serpente pica, você não morre por causa da mordida. A mordida não dá problema nenhum, depois fecha. É uma gotinha só do veneno, uma pequena, tem o poder de fazer um grande estrago. O cuidado que a gente precisa ter. Por isso a primeira leitura de Adão e Eva, que estavam em comunhão, o homem em comunhão com Deus, o homem em comunhão consigo mesmo, com a sua esposa, com as criações. E Deus viu que tudo era bom.
e Deus abençoou, e de repente o homem desobedece à voz de Deus e se divide. O homem acusa a mulher acusa a serpente, e ali uma maldição. A primeira maldição bíblica vem na divisão, no momento que se divide, que se segrega, que começa um a acusar o outro. Dificuldade que às vezes a gente tem de perceber que algumas coisas não é culpa do outro, às vezes é culpa da gente. A gente, para se defender, a gente sempre joga a culpa no outro, se justifica, busca se justificar. A divisão que entra no início da criação, um começa a acusar o outro. A divisão que enfraquece, aquilo que divide. Tudo aquilo que divide não vem de Deus. Toda palavra, todo ato, toda situação que leva a uma divisão não vem de Deus. E a palavra hoje nos ensina a estarmos inteiros na presença de Deus. E nós conseguimos fugir, ter discernimento naquilo que é contrário à voz e à vontade de Deus. É quando eu estou na presença dEle. Aquele que escuta a minha palavra e faz a minha vontade, esse é minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, porque eles vão tendo discernimento pela palavra. E como eu vou ter discernimento pela palavra se eu não conheço a palavra? Como eu vou ter discernimento do querer de Deus se eu não conheço o querer de Deus? Como eu vou fazer discernimento nas escolhas do dia a dia da minha vida? Porque minha vida é feita de escolhas 24 horas, o tempo todo eu preciso fazer escolhas. E como eu vou fazer escolhas corretas se eu não conheço aquilo que me sustenta como um caminho correto, que é a palavra de Deus? Muitas vezes existem pessoas certas em lugares errados, em escolhas erradas, em situações erradas, mas quando nós conhecemos a verdade, é ela que nos coloca no caminho correto, nos faz seguir escolhas corretas, mesmo que aquela escolha exija sacrifício e sofrimento de mim. É escolha segundo aquilo que o Senhor quer, segundo aquilo que o Senhor espera, segundo a condição da minha vida, segundo as escolhas que eu fiz para a minha vida. E quando nós estamos nele, Ele vai nos mostrando, mesmo com as nossas fraquezas, mesmo com os nossos limites, a graça do Espírito que habita em nós nos torna livre de toda fraqueza, de todo limite, para que possamos, pela verdade do conhecimento de Deus, nos direcionar naquilo que é a verdade de Deus. Não deixe ser dividido em nada. Não faça nada dividido. Não permita que a divisão entre, seja nos seus sonhos, na amizade, no relacionamento, na vida matrimonial, no casamento, na vida profissional. O primeiro passo que o inimigo utiliza para destruir e tentar impedir qualquer obra ou agir de Deus é a divisão. Aonde entra a divisão é o primeiro passo para que outras teias sejam meticulosamente tecidas. Mas se eu não permito a divisão, se eu enfrento, se eu supero, por isso a reconciliação, o perdão, a superação, por isso Jesus vai enfrentar todas as situações que se levantam para gerar divisão, até mágoas e sentimentos. Quando eu supero, quando eu vou rompendo, a graça de Deus vem e ajuda. A graça de Deus vem e me auxilia. E quando nós estamos na presença dEle, Ele mesmo vai nos ensinar que Ele tem condições de nos dar meios de superar qualquer situação. Ele é suficiente. E quando nós estamos nele, Ele vai nos dando todos os meios e condições para perdoar, para superar, para unir de novo. Ah, mas eu não confio mais, eu não aceito mais, eu não quero mais, eu não suporto mais. Palavras que demonstram uma divisão já estabelecida. Jesus vai ensinar diferente. Você suporta sim, você consegue sim, você perdoa sim, você pode voltar a confiar sim.
Você pode voltar a ser feliz, sim, se você estiver em mim. Eu vou te dar todas as condições de superar aquilo que a vida quebrar, de restituir aquilo que a vida dividir, de devolver aquilo que parece que acabou, que chegou ao fim. Mas você precisa estar em mim. Nos ensina a palavra de Deus. Ele é suficiente. E quando estamos nele, aprendemos a amar, perdoar. Aprendemos a superar, aprendemos a não desistir. E é isso que o Senhor nos ensina. Se muitas vezes estamos divididos em alguma coisa na nossa vida, é porque está me faltando a presença de estar inteiro nele. Se eu estou inteiro nele, tudo aquilo que eu vou fazer, eu vou estar inteiro, e o retorno virá pelas mãos de Deus. Senhor, dai-nos a graça de não vivermos divididos em nada. E tudo que fizermos, sonhos, projetos, planos, trabalhos, relacionamentos, que o Senhor nos livre de estarmos divididos. A divisão não vem de Deus. Que o Senhor nos ensine a viver isso.